Olá, começa agora mais uma edição do Saúde é Vida, com informações sobre prevenção de doenças, tratamentos e diagnósticos. E no programa de hoje vamos abordar o Fevereiro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre a leucemia. Nossa convidada é a hematologista Jamile Cunha, que já está conectada. Seja muito bem-vinda, Jamile. Bom dia a todos, bom dia, Cassiane, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, Jamile. Bom, para a gente começar então esse nosso bate-papo, sempre é bom alertar, as pessoas aí sobre a importância do diagnóstico precoce. Mas vamos começar então pela doença em si. Queria que você explicasse de fato, o que é leucemia. Então, Cassiane, só reforçando que o Fevereiro Laranja é um mês de conscientização sobre as leucemias, E é muito importante esse tipo de campanha e atividade, porque a gente consegue realmente informar melhor a população e tirar as dúvidas. Então, na verdade, a leucemia, ela é um câncer da medula óssea, tá? A gente tem alguns subtipos de leucemia que podem ser divididos entre as leucemias agudas e as leucemias crônicas, que apesar de ter o mesmo nome, leucemia, elas se manifestam de maneiras bem diferentes entre si. Então, as leucemias agudas, elas são cânceres das células troncos da gente, então, de células bem mais imaturas, por isso dão sintomas mais agudos, mais importantes e até mais graves do que as leucemias crônicas, que, como o nome já diz, os sintomas aparecem mais devagarinho, assim, mais lentamente. E a gente tem sintomas um pouco mais leves, assim como tratamento um pouco diferentes, e mais leves também em relação às leucemias agudas. Perfeito, Jamile, como já foi iniciado então a respeito dos sintomas, então queria que explicasse quais são esses sintomas, Quais são os sinais que é preciso ter essa atenção, tomar cuidado, inicialmente falando, mesmo que seja aquele sinal imperceptível assim para a pessoa. Então, Cassiane, é importante frisar que apesar da conscientização ser importante, as leucemias elas são doenças relativamente raras. Tá? Então, gente, não é porque a gente fala algum sintoma que necessariamente é igual a ter leucemia, mas a gente conversa sobre sintoma para a gente procurar auxílio, no serviço de saúde, auxílio médico, e assim conseguir identificar o seu problema mais facilmente. Então, as leucemias, elas são doenças que se manifestam com doenças no sangue. Então, os sintomas, eles se associam a essas alterações no sangue. Então, o paciente ele pode manifestar mais cansado, cansaço excessivo, que impacta nas atividades de vida, tá? Diferente do comum. Ele pode apresentar também infecções de repetição, então a gente pegar doenças mais graves de repetição, ou também manifestações de sangramento de pele, ou sangramentos de mucosas, tipo de sangramento de gengiva que não para, sangramento de nariz que não para. Já as leucemias crônicas, elas podem ter todos esses que eu conversei, e além do mais, elas podem ter, por exemplo, aumento do volume da barriga, porque pode aumentar o fígado, pode aumentar o baço, e essa ser uma manifestação clínica que o paciente apresente. Perfeito, Jamile. E no caso, falando sobre agora as causas, os fatores de risco, é possível identificar esses fatores de risco e as causas? A gente pode dizer que é genético ou não? Tem relação também de ser hereditária? Então, pessoal, a gente tem que diferenciar o que é genético e do que é hereditário. Todo câncer, ele vai ter uma mutação genética que aumenta, a proliferação das células anormais, que são as células cancerígenas. Mas as leucemias, elas não são hereditárias. Então, esse gene, ele não passa na família. É um gene com mutação aleatória. Ao longo da vida, mesmo em crianças, teve uma mutação aleatória que teve a formação da doença, desse câncer da medula. Tá bom?
E a outra pergunta, Cassiane, foi em relação aos fatores de risco, certo? Isso, né? Quais são os fatores de risco? Se tem fatores externos, né, que acabam também prejudicando e acarretando esse paciente, né, essa pessoa a ser diagnosticada com leucemia. Então, os fatores de risco, Cassiane, hoje a gente não tem fator de risco específico para leucemia aguda, como a gente tem em outros tipos de câncer, mas sabemos que os fatores ambientais, né, de hábito de vida, eles influenciam no aparecimento dessas alterações genéticas ao longo da vida, e uma dessas alterações pode levar ao paciente a ter uma leucemia. E quais são os hábitos ambientais? Então, evitar cigarro, né, evitar tabagismo, bebida alcoólica, praticar atividade física. A gente tem hoje vários estudos que mostram a prevenção de vários cânceres com uma atividade física regular, diminuir o consumo de carnes embutida, carne vermelha, gordura. Então, todos esses fatores que são comuns à prevenção de vários outros tipos de câncer também entram na prevenção das leucemias. Perfeito, Jamile. E o diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico, né? O primeiro momento da pessoa ir até um especialista, né, para fazer esse diagnóstico, para passar para um exame aí de rotina, e aí percebe-se e essa pessoa é diagnosticada com leucemia. Qual que é esse processo, né? Porque a gente fala muito sobre diagnóstico precoce, mas nem sempre, né, acontece do paciente perceber esses sinais ou esses sintomas e buscar essa ajuda. Então, pessoal, a gente não tem exame de triagem para as leucemias agudas, assim como a gente tem para o câncer de mama e o câncer de próstata. Então, a leucemia aguda e as leucemias crônicas, a gente pode detectá-las ou na procura do serviço de saúde com os sintomas. Então, o primeiro exame que é feito é o exame de hemograma. E aí, dentro desse exame, a gente consegue detectar algumas alterações que fazem o médico pensar em leucemia aguda, mas o diagnóstico definitivo é realizado no exame de medula óssea. E esse exame é feito por um médico hematologista. Então, se a gente está falando de serviço público, a primeira porta que você deve procurar é o clínico geral e assim fazer um hemograma para ser encaminhado para o serviço com um hematologista. Se a gente está falando de serviço privado, segue o mesmo raciocínio. A diferença é que às vezes o acesso ao hematologista é um pouco mais rápido porque você pode ir direto a um hematologista. E aí, os médicos que fizerem essa primeira avaliação com o exame de sangue, que é o hemograma, visto alguma alteração, né, significativa que faz a gente pensar em leucemia, aí sim é feito o exame de medula óssea, que é o exame que diagnostica essas doenças. E quais são essas principais alterações, né, que encontradas nesse exame para partir, então, para o próximo passo e ter esse outro diagnóstico, né, fazendo aí o exame com o hematologista de fato, Jamile, mas nesse primeiro momento, né, quais são essas alterações e o que a leucemia ela causa no organismo? Como que é feito, assim, falando de fato na prática mesmo, como que funciona, como que age o organismo de um paciente já diagnosticado? Então, Cassiane, é porque, na verdade, essas alterações elas podem ser ou não relacionadas à leucemia. Então, a gente pensa que a leucemia é uma doença da medula. Então, o que acontece? A medula ela começa a produzir de forma anormal as células do sangue ou de forma ineficaz. Então, a gente pode ter desde o paciente que tem muitas alterações para células para baixo, então, anemia, as células da imunidade baixa, as plaquetas baixas, ou a gente pode ter também uma manifestação no hemograma dessas células estarem aumentadas. Então, o que a gente fala de leucocitose, as células da imunidade estão muito aumentadas. Porque das duas formas, como eu falei, o jeito que a doença se manifesta no corpo é ou produzindo errado, e aí vai ter um monte de célula errada lá no hemograma, ou não produzindo, ou produzindo ineficaz, e essas células vão estar todas baixinhas. Por isso que os sintomas, eles podem ser um pouco inespecíficos, porque depende um pouco do tipo de célula mais comprometida. Por isso que precisa ter bastante atenção em relação aos sintomas e os sinais, justamente
para poder ter esse diagnóstico precoce, né? Porque como você mencionou, nem sempre essas alterações no exame, elas são características de leucemia. E a gente percebe muito, né? A internet, ela está aí cheia de informações, nem sempre com bases científicas, né, Jamile? Mas que fala sobre anemia, por exemplo. Uma pessoa que ela tem uma anemia forte, né? O pessoal fala, uma anemia profunda, isso pode caracterizar futuramente leucemia, mas não tem relação de fato, então. Cassiane, na verdade, o mais importante é a gente perceber que caso haja, né, sintomas e as alterações laboratoriais, a gente precisa pensar e investigar e excluir outras causas. Então, novamente, as leucemias, ainda bem, são doenças relativamente raras, né, mais raras do que outras doenças que causam anemia. Mas o mais importante é não ficar se consultando só na internet. Acho que a gente tem que, sim, utilizar a internet como meio, né, de conhecimento, assim como esses programas que a gente assiste, né, os meses de conscientização, mas o mais importante é pegar esse conhecimento e sempre procurar, né, o serviço de saúde, mesmo que seja para a gente tirar dúvidas. Jamile, vamos falar agora sobre a questão das crianças, né? É mais comum a leucemia se manifestar em crianças? Então, pessoal, alguns tipos de leucemia, sim. A leucemia linfoblástica aguda, ela é mais comum em crianças do que em adultos, mas as leucemias crônicas, elas são mais comuns nos adultos, principalmente relacionando a uma idade até um pouco mais avançada, tá? Então, as leucemias das crianças, elas tendem a ser mais comuns, né, os subtipos agudos, e elas também têm uma taxa de resposta um pouco melhor em relação às leucemias agudas nos adultos, tá bom? Então, a gente tem essa diferença, né, de epidemiologia em relação a adulto e criança, mas que também depende um pouco dos subtipos. E qual é o mais comum nas crianças e como que é feito esse tratamento? Existe um tratamento diferenciado, né, por ser criança e adulto? Tem essa diferença no sentido do tratamento mesmo, Jamile? Pela idade, Cassiane, não, tá? A gente tem diferença no tratamento nos subtipos de leucemia. Então, as leucemias agudas, elas são tratadas com esquemas de quimioterapia de alta intensidade. Então, os pacientes ficam internados fazendo essa quimioterapia, tá bom? E aí são quimioterapias realmente com bastante efeitos colaterais, tudo isso, porque são doenças bem graves. E alguns pacientes, a depender da avaliação durante o tratamento, eles têm indicação de transplante de medula óssea. Já as leucemias crônicas, elas têm alguns subtipos que precisam sim fazer tratamento de quimioterapia, mas a maioria das vezes são quimioterapias orais, né, comprimidinho. Então a gente tem essa diferença no tratamento dos subtipos, mas não necessariamente pela idade. Em relação à idade, o que muda é em pacientes muito idosos, né, que às vezes não toleram uma quimioterapia de alta intensidade por conta das doenças prévias, do que, né, alguns tipos de comprometimento aí de órgãos, então faz um tratamento com intensidade um pouco menor, mas também um tratamento baseado em quimioterapia. Perfeito, Jamile. Vamos falar então sobre a questão dos efeitos colaterais aí nesse tratamento, né? Queria que você explicasse como que o organismo ele reage. Eu sei que depende também de cada paciente, né, de como ele vai aceitar esse tratamento, mas assim, a princípio, quais são esses efeitos colaterais? E aí a gente já entra também na questão do transplante, né, de medula, como que é feito esse procedimento, como que é visto que aquele paciente de fato necessita desse transplante, né, e os cuidados nesse momento do tratamento. Então, o tratamento, como eu falei, é um tratamento de alta intensidade, porque a doença é um pouco mais grave, então a gente tem os efeitos colaterais mais comuns em todas as quimioterapias, que é queda de cabelo, né, então de todos os cabelos, a gente tem bastante efeito gastrointestinal, então enjoo, perda de apetite, mudança de paladar, e a gente tem os efeitos um pouquinho mais intensos, que são nas próprias células sanguíneas. Então, ver-se que como a quimioterapia, o intuito dela é matar a célula que está errada na medula óssea,
Então, ela também age nas células que não estão erradas da medula óssea. Então, todas as outras células vão cair. Então, a gente pode ter anemias mais graves durante o tratamento, com necessidade de transfusão, plaquetas que vão cair também com necessidade de transfusão. Isso tudo relacionado à própria quimioterapia. E aí eu vou dar um adendo, Cassiane, puxando um pouquinho para o outro lado de hematologia, por isso que é tão importante a doação de sangue, né? Todos esses pacientes que fazem quimioterapia, seja de leucemia aguda ou de outros tipos de câncer, que têm quimioterapias mais intensivas, eles podem ter, né, efeitos lá nas células do sangue com necessidade de transfusão de sangue mais frequente. Então, além daquelas situações clássicas que a gente sabe, de acidente de carro, cirurgia cardíaca, os pacientes que fazem tratamento oncológico, eles têm uma alta necessidade de transfusão de sangue, portanto, sendo muito importante a nossa doação, né, para esses pacientes também. Acredito que esse seja talvez o maior desafio, né, Jamile? A questão de conscientizar as pessoas não só sobre a doença, mas o mais importante talvez é sobre a doação de sangue em si, né? Porque são vários tipos aí de leucemia, como você mencionou, que tem os subtítulos. Então, a doação, ela é muito importante nesse sentido, porque pode ajudar, né, vários aí pacientes. Por quê? Você estava falando sobre a questão da transfusão e o transplante de medula. Nem sempre esse paciente ele vai precisar do transplante, mas da transfusão sim. É mais comum a transfusão, né? Por conta da gravidade aí, da quimioterapia. Com certeza. Então, 100% dos pacientes que fazem quimioterapia para leucemia aguda vão transfundir algum tipo de hemocomponente, e essa transfusão, ela é frequente, porque é esperado que essa quimioterapia baixe bastante a célula do sangue. Mas, novamente, os outros tipos de câncer, eles são mais comuns, têm tratamentos, né, mais frequentes, e eles também têm muita quimioterapia que baixa bastante a célula do sangue e precisa de transfusão. Então, às vezes, a gente realmente sempre volta nesse assunto da doação de sangue, porque muita gente não tem ideia de onde a gente usa os hemocomponentes, né? E o tratamento de câncer, como a gente já sabe, tá muito mais frequente, né? Nós temos drogas novas, pacientes que sobrevivem mais tempo, e são realmente um perfil de paciente que precisa de transfusão sanguínea, e como você falou, transfusão sanguínea é muito mais frequente do que o transplante de medula óssea. Perfeito, Jamile. Bom, vamos falar agora sobre a questão, então, do transplante, né? Quem pode fazer, como que é feito esse mapeamento, né? Depois que esse paciente ele está nessa fase que precisa de fato aí desse transplante. Quem que pode doar? É primeiro visto ali a questão da família, né? Da genética. Como que funciona na prática esse tratamento com a medula? Então, pessoal, a gente hoje tem técnicas de transplante muito mais avançadas, né, do que no passado, e prioritariamente, quando o paciente tem indicação de transplante de medula, a gente procura doador nos parentes de primeiro grau. Então, irmãos, pai e mãe, tá bom? Então, por exemplo, primos, tios, eles não vão entrar nessa pesquisa, eles vão entrar no banco de doadores, como os outros doadores anônimos, tá? Porque a gente sabe que a partir do segundo grau de parentesco, a chance de compatibilidade vai diminuindo. Então, a pesquisa obrigatória, ela é feita nos parentes de primeiro grau, tudo bem? E a partir daí, se o paciente não tem um doador compatível adequado na família, porque, na verdade, além da compatibilidade genética para o transplante, a gente, às vezes, tem que avaliar se aquela pessoa tem condição de ser doador. Então, a pessoa, às vezes, tem uma doença crônica grave, a pessoa, por exemplo, está grávida, a irmã está grávida. Então, tem algumas condições que limitam a doação de medula, mesmo com compatibilidade familiar. E aí, caso a gente não encontre um doador compatível geneticamente e que não possa doar,
o paciente é inserido no banco de doadores nacional e internacional, que chama REDOME. Essa inserção é feita pelo serviço de saúde, pelo profissional de saúde, porque exigem alguns dados mais específicos, e assim é feita uma triagem genética dentro do banco de doadores para saber se existe algum doador previamente compatível. Existindo esse doador compatível, é entrado em contato com esse doador e é feito alguns exames de genético e específicos nesse doador, como, por exemplo, sorologias, né, para HIV, hepatite C, hepatite B, porque uma vez que você se inscreve, você vai estar sempre inscrito no banco. Então, às vezes, você pode até ser compatível, mas você está com uma limitação naquele momento que foi necessário o transplante. Então, todo esse passo a passo é feito. Portanto, além da compatibilidade genética, precisamos ter condições clínicas para sermos um doador. E aí, Cassiane, eu quero só lembrar de um ponto muito importante, se você fez um cadastro de doador de medula em algum momento da sua vida, às vezes fez uma campanha, alguma coisa, é importante, pessoal, ir lá no Hemocentro, atualizar os dados, né? Porque às vezes você é compatível, mas você mudou de telefone, você mudou de endereço e ninguém consegue te achar mais. Muito importante, né, prestar atenção nesses detalhes que faz toda a diferença, né, Jamile? Um simples telefone, um endereço já muda completamente aí o curso, né, desse paciente também, como você mencionou, às vezes é compatível e não consegue ali entrar em contato com essa pessoa e esse processo acaba sendo mais demorado, porque vocês têm também que ter o tempo, né? É crucial também para esse paciente, né? Se for um caso muito grave, também isso é desafiador para vocês, né? Cassiane, assim, eu sei que muita gente tem medo de ser doador e vale ressaltar que todos os testes antes de doar, eles vão ser feitos, vão analisar a sua condição de saúde. Então, o doador, ele não vai ter de nenhuma forma risco para a saúde dele. Então, caso você tenha uma condição de saúde que o limite, você não vai ser doador. E a outra coisa é que você pode também negar a doação. Então, a doação ela não é obrigatória. Claro, é um ato de amor, é um ato de altruísmo, mas eu digo assim, às vezes a gente tem medo de se cadastrar porque a gente não sabe como a gente vai pensar na hora. É uma doação anônima, ninguém vai saber, só o banco de doadores, então toda uma análise de saúde vai ser feita, então, assim, para ser muito seguro para o doador. E, Jamile, nesse caso, a gente pode falar que depois do transplante, esse paciente ele foi curado, existe um tratamento depois, porque tem a questão também de rejeição, como que funciona? Estatisticamente falando, quais os riscos, né, de rejeição para esse paciente e da leucemia voltar, ela volta ou não, ou ele pode ser acometido com outra doença por conta da imunidade. Tem essa relação também de um tratamento específico depois que esse paciente ele foi transplantado? Então, assim, como a gente sabe que o transplante é uma célula de outro organismo no seu organismo, né? Então, o paciente ele fica em esquema de imunossupressão, com alguns medicamentos, comprimidos, assim como todos os transplantes, né, renal, cardíaco. E durante esse episódio de imunossupressão, a gente pode ter, sim, alguns riscos associados tanto à imunossupressão quanto ao próprio transplante. Em relação a dados de recaída e tudo isso, vai depender muito do subtipo de doença e da característica genética dessa doença. Então, a gente, claro, visa fazer transplante no objetivo de cura desses pacientes, mas, assim como todos os tratamentos para câncer, a gente tem os pacientes que vão curar, os pacientes que vão recair. As recaídas mais, né, de doenças mais geneticamente piores, mais graves, elas costumam acontecer nos primeiros anos pós-transplante. Então, a partir do momento que a gente aí vai para o 5º ano pós-transplante, as chances de recaída são bem menores em relação ao primeiro ano de transplante. Mas, sim, com certeza, a gente tem aí uma mudança de vida importante por conta das necessidades de imunossupressão, consultas frequentes e tudo isso.
Nesse sentido, né, falando desses cuidados, o que esse paciente precisa fazer? Né, a qualidade de vida mesmo, né, sabendo que ele tem a doença, que foi transplantado no dia a dia. Alimentação, atividade, tem algum medicamento que ele não pode tomar, tem alguma limitação nesse sentido? Na verdade, todo o pós-transplante ele é feito com um acompanhamento médico bem rigoroso, então esse paciente passa por consultas periódicas, né, de mensais, às vezes até quinzenais, a depender das intercorrências que esse paciente pode ter. Ele vai tomar os remédios imunossupressores, ele vai tomar alguns remédios de antibactérias, antivirais em relação à profilaxia, e outra coisa que é feito é a renovação do calendário vacinal desses pacientes. Após o transplante de medula e com a imunossupressão, muitas vezes a gente perde aquela imunidade adquirida com as vacinas do passado. Então, todo aquele calendário vacinal infantil, ele é refeito, né? Claro que em partes, e a depender do tempo pós-transplante, mas isso é um cuidado que a gente precisa ter. Portanto, nesse primeiros 6 meses pós-transplante, o paciente tem um risco de infecções mais graves, mais importantes. Então, os cuidados são evitar ambientes com muita gente, muito fechado, evitar contato com pessoas gripadas, resfriadas, alimentos que a gente não sabe de onde, né, são feitos, com risco de infecção, porque a gente tem esse momento de imunidade muito baixa do paciente. Em relação a tipos de remédio que não pode tomar ou pode tomar, isso é muito relativo, a depender do quadro do paciente, porque tem alguns pacientes que podem até ter um dano aí no fígado leve, então tem algumas limitações mesmo de remédio, mas isso é avaliado caso a caso. Perfeito. E no caso de um paciente, né, de uma mulher que ela foi diagnosticada, uma mulher já adulta diagnosticada e que é gestante, tem riscos aí para o bebê? Qual é o tratamento? O diagnóstico também faz toda a diferença nesse sentido. É um caso mais delicado, Jamile? Tá. Então, assim, nas leucemias agudas, para as mulheres gestantes, a gente não tem condição de fazer quimioterapia de alta intensidade durante a gestação. Então, a gente faz toda uma junta médica, a depender da idade gestacional da paciente, ou é oferecido fazer um parto prematuro, ou a depender até mesmo uma suspensão da gravidez, né? Se for uma gestação muito inicial. Porque o tratamento de quimioterapia, ele não pode ser feito durante a gestação, falando em leucemias agudas, tá bom? A gente tem risco tanto para o feto quanto para a mãe de morte durante o tratamento, então isso não é indicado. Já nas leucemias crônicas, a gente tem um controle um pouco melhor, como são doenças menos graves, tem que ser avaliado caso a caso. Perfeito. Bom, Jamile, para a gente falar um pouquinho sobre, então, essa conscientização, né, você como hematologista, quais são as dificuldades e os desafios mesmo, né, porque as pessoas acabam relatando muito o mês, e não é somente um mês, né, fevereiro, laranja, a gente fala da conscientização, porque é o momento que todo mundo está divulgando essas informações, mas mais que isso, como você disse, fazer a doação de sangue é muito importante, né? Então, é o maior desafio nesse sentido para vocês que estão, né, na linha de frente e atuando e trabalhando aí, verificando os casos também, né, os pacientes diagnosticados. Para vocês é realmente um desafio essa questão da falta, né, de doação de sangue, principalmente nesses períodos, né, agora carnaval, épocas assim, o pessoal não vai mesmo, né, fica com mais, a taxa fica menor mesmo, né, de doação. Sim, Cassiane, então assim, fevereiro laranja, todos esses meses de conscientização, né, que são temáticos, a gente sabe a importância deles, porque não é só sobre o mês, mas é um mês que a gente consegue aí um apoio da mídia, né? A gente consegue fazer atividades externas para a população. Então, o nosso foco mesmo é a população, informar, tirar dúvidas, auxiliar. Então, às vezes, tem até um familiar que está em tratamento desse tipo de doenças e aquela pessoa não consegue entender muitas coisas. Então, a gente está aqui para realmente tirar e sanar essas dúvidas.
E sim, com certeza, o nosso desafio é com doações de sangue. Então, como você bem falou, a gente tem alguns períodos do ano que temos uma baixa nas doações, mas um aumento na necessidade das transfusões. Então, gente, vamos lembrar agora o carnaval. Então, quem puder doar nessa semana pré-carnaval, é uma época que a gente tem um pouco mais de acidentes, né? E precisa desses hemocomponentes, desses estoques cheios. Mas todo ano é importante, como eu falei, né? A transfusão de sangue ela não acontece só para os pacientes que sofrem acidente, mas para todos esses pacientes que estão fazendo tratamento oncológico e tratamento de doenças crônicas. Perfeito, Jamília. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida, por compartilhar a sua vasta experiência e trazer um pouquinho das dúvidas, né, sanar um pouquinho das dúvidas sobre essa doença, sobre os tipos e também os tratamentos e, é claro, fazer esse pedido, né, para que as pessoas realmente se conscientizem sobre a importância da doença, do diagnóstico e muito mais também da transfusão, que precisa sim doar sangue. Então quero agradecer a sua participação aqui, muito obrigada. Muito obrigada, gente, por esse espaço, tá? É muito importante. Então, caso alguém tenha mais interesse de saber informações, a gente tem um site com informações. Então é isso, obrigado mesmo. Tá certo, nós que agradecemos a sua participação, Jamile. Bom, o Saúde é Vida fica por aqui, você continua acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Esse episódio e tantos outros você também consegue acessar pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Até o próximo programa, até mais.